Você sabe o que é método indutivo? Não? Então, fica comigo, que depois da vinheta eu te ensino. Fala, galerinha linda! Professora Gui na área. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à tua casa, canal Bíblia Responde. Vem aqui. É a tua primeira vez aqui conosco? Sinta-se abraçado e abraçada e também convidado ou convidada para dar uma paradinha. Vai aqui ao lado na sugestão, acessa o conteúdo anterior e depois vem para este aqui. Hoje nós iremos estar dando continuidade aos métodos científicos. Mas, só relembrando, o que é mesmo um método científico? Olha, diante dessa figura, você está vendo que a pessoa está no meio de uma encruzilhada, não é? E não sabe se vai para a frente, para trás, para a direita ou para a esquerda. Isso quer dizer, galera, que o método científico é aquele processo que vai permitir te manter sempre no caminho certo. Vai te manter sempre no foco para fazer com que você consiga, ao final do teu estudo, atingir a conclusão científica. Por isso que eles são extremamente importantes a serem aplicados durante todo e qualquer processo científico. E o método científico ele se pode dar de duas formas, pela experiência ou pela experimentação. Se o método científico pode se dar de forma 1 ou de forma 2, isso quer dizer então que nós temos os métodos de abordagem e métodos de procedimento. Na nossa aula de hoje, nós iremos estar dando continuidade ao método de abordagem. Por quê? Porque esses métodos eles são divididos em dedutivo, indutivo, hipotético dedutivo e dialético. Assim, nós iremos estar abordando um pouquinho sobre o método indutivo. Galera, na aula passada nós trabalhamos o método dedutivo, que é aquele que parte sempre do maior para o menor, do geral para o particular. Aqui, no método indutivo, é justamente o processo inverso. Isso quer dizer, portanto, que quem faz a opção de construir o conhecimento, construir a sua lei a partir do método indutivo, é aquela pessoa que vai sempre partir dos argumentos particulares até chegar a uma lei, a uma verdade universal, até chegar no geralzão. Isso significa que o método indutivo, ele é construído a partir de observações sistemáticas de casos específicos, que são os casos particulares. E aí vai unindo os casos que vão fazer parte do fenômeno, do estudo, do que está sendo analisado, e a partir do momento que passa a ser verdade, passa a ser aplicado em toda e qualquer outra circunstância semelhante, torna-se lei, torna-se verdade universal, lei universal. E assim nós temos, em termos de explicação, o que as autoras Diniz e Silva nos apresentam sobre o método indutivo. As autoras, elas fazem a seguinte afirmação: nesta perspectiva, o exercício metódico do conhecer afirma uma posição indutiva do sujeito em relação ao objeto, na qual a investigação científica é uma questão de generalização provável, a partir dos resultados
obtidos por meio das observações e das experiências. Isso significa que eles vão gerar uma lei universal, o geralzão, o que vai ser aplicado para tudo e qualquer outra circunstância semelhante, somente após estudos metódicos e sistemáticos. Então, a gente vai estudando, não é olhar uma única vez e dizer que aquilo é verdade universal. A gente vai observando, vai testando, vai experimentando, vai fazendo de novo, vai analisando, vai anotando, até que a gente fale assim, de fato, isso é repetido em todo e qualquer lugar, logo passa a ser uma lei, tá? Então é isso que elas estão querendo dizer. O método indutivo, ele passa, portanto, a construir o conhecimento exclusivamente a partir da experiência e não da experimentação, no sentido de que ele se volta para a experiência e não vai considerar, portanto, os princípios pré-estabelecidos. Por quê? Porque pode ser que aquela afirmativa que alguém coloca é verdadeira, mas o resultado vai ser falso. Portanto, eu não vou olhar 100% porque aquilo ali é feito. Principalmente quando a gente está olhando para as ciências sociais. Eu não posso dizer que, matematicamente falando, 2 e 2 vão ser 4. Na área de exatas, sempre o resultado vai ser o mesmo, a estrutura inicial vai ser a mesma, gerando um resultado igual. Por quê? Porque é uma coisa positivista, né? Aquele negócio assim, sempre vai ser 2 mais 2, sempre vai me dar 4. Nas ciências sociais, não necessariamente isso acontece. Então, eu posso ver que um fenômeno acontece da forma A, num grupo social. Num outro grupo social, eu posso fazer o mesmo experimento, mas o resultado já vai me dar B. Mas eu fiz tudo igual. Mas por quê? Porque nós temos aquelas variáveis dependentes, independentes e as intermitentes, que vão influenciar diretamente no fenômeno. A gente não esperava acontecer isso, mas a variável intermitente, ela aparece, ela chegando sem avisar e faz com que o resultado não seja igual. Então, por isso que o método indutivo, ele é extremamente complicado de ser trabalhado nas ciências sociais. Por quê? Porque os resultados não necessariamente vão se igualar. Que ele gera uma lei universal a partir do momento que todas as vezes que aquele fenômeno se repetir em situações similares, vai gerar o mesmo resultado. Coisa que acontece nas ciências exatas, mas coisa que não acontece nas ciências sociais, por exemplo, tá? Então, o que nós temos como sendo uma verdade que parte do princípio de que nós temos uma lei universal? Então, aqui a gente trouxe um exemplozinho básico, que ele não se dá pela experiência. Então, uma observação concreta, já que ninguém virou Matusalém, ninguém virou pedra, ele fala o quê? Marcos é mortal, porque até agora ninguém virou Highlander, não é? Highlander é aquele cara que nunca morre. Vocês que são novinhos não vão saber o que é. Agora, quem é velhinho como eu sabe que já assistiu o filme Highlander, né? Mas o Marcos é mortal. Isso é uma verdade. Se eu chego lá no Chile e falo o Marcos é mortal, vão dizer que sim. Se eu chegar no Japão, o Marcos é mortal, vão dizer que sim. Se eu chegar na Grécia, o Marcos é mortal, vão dizer que sim. Se eu chegar lá no Chile e falo Paulo é mortal, vão dizer que sim.
Se eu chegar lá e falo Lucas é mortal, vão dizer que sim. Se eu chegar e falo João é mortal, vão dizer que sim. Todo mundo que eu citei, eu falei que era mortal e todo mundo disse que sim, porque em todo mundo, todo lugar do mundo, nós temos a mesma circunstância. Ninguém virou pedra. Todo mundo nasce, cresce, reproduz, morre. Não necessariamente nessa ordem. Mas uma coisa é verdadeira. Todo mundo nasce e todo mundo morre. Isso significa que pela experiência, não é pela experimentação. Se fosse experimentação, eu ia pegar, matar o Marcos e bater palma para ver se ele ressuscitava. Matava o Paulo, batia a palma, ver se ele levantava. Matava o Lucas, matava o João, batia a palma. Eles vão levantar? Para eu repetir de novo o experimento? Não. Morreu? Morreu. Por isso que o método de abordagem se dá pela experiência, pela observação concreta. Eu sei que todo mundo nasce e morre. Ninguém vira pedra. Então, a partir deste princípio, de casos particulares, olhei o grupo do Marcos, aqui o pessoal aqui do Brasil, olhei o pessoal lá da Grécia, olhei o pessoal lá da China, olhei o pessoal lá da Coreia. Ninguém virou pedra. Todo mundo morre, nasce e morre. Aí eu posso dizer, se todos eles, Marcos, Paulo, Lucas e João, são homens, logo todo homem é mortal. Então, o método indutivo, ele sempre parte das premissas, que é justamente as particularidades, para chegar a uma conclusão universal, uma conclusão geral. Beleza? Até aqui tudo tranquilo? O que nós temos, então, a dizer sobre o método indutivo? Primeira coisa que nós temos que dizer é o seguinte: o método indutivo, ele é sustentado a partir de dois pressupostos. E a segunda coisa que nós temos que dizer sobre o método indutivo é que o conhecimento que é gerado por ele sempre se dá por argumentação. Então, nós temos esses dois focos que nós temos que levar em consideração. Quanto aos pressupostos que o método indutivo se baseia, nós iremos utilizar o que Ferreira apresenta na sua obra. O autor diz o seguinte, que toda vez o método indutivo, ele vai gerar um conhecimento a partir da mesma circunstância. Ou seja, determinada causa sempre vai gerar o mesmo efeito. Tá? Então, esse é o primeiro pressuposto que é defendido pelo método indutivo. É por isso que para as ciências sociais é mais complicado, por conta das variáveis intermitentes, que elas aparecem e vão influenciar e mudar o resultado daquele nosso contexto. Tá? Então, esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto, ele diz o seguinte: a verdade que passa a ser observada vai gerar sempre verdade universal. Então, o pressuposto 2, ele diz o seguinte, aí em resumo: a partir do momento que eu começo a observar as particularidades e eu começo a constatar, a partir dos meus testes, das minhas observações, a confirmar que sempre o resultado são similares, independente do contexto onde eu estou, uma vez abordando foco similar, eu vou ter resultado similar, que eles ainda falam que é o mesmo resultado.
eu passo a ter uma verdade universal. É por isso que a verdade que é observada vai sempre gerar uma lei universal, uma verdade universal, ok? E para que eu case esses pressupostos, ele fala que o método indutivo, gera o conhecimento a partir de argumentação. Então, quais são os argumentos? Nós temos 3 tipos de argumentos que vão formar o meu método indutivo. Então, o que é o meu primeiro argumento? Ele se dá a partir do que eu chamo de primeira combinação. Essa primeira combinação, ela diz o seguinte: as minhas premissas sempre vão me dar um resultado verdadeiro. E o meu resultado, a minha verdade universal, a minha conclusão, sempre vai ser similar às minhas evidências, às minhas premissas. Ou seja, a partir do momento que eu tenho a minha combinação 1, eu estou dizendo que as evidências e a conclusão são verdadeiras. Vamos lá para o nosso exemplo? Eu tenho o primeiro exemplo que diz o seguinte: todos os vegetais terrestres possuem clorofila. Isso é verdade. Clorofila faz parte é uma característica dos nossos vegetais terrestres. Aí, beleza. A segunda observação que eu fiz diz o seguinte: alguns vegetais terrestres são marrons. Perceba, eu não coloquei todos, porque eu tenho um marrom, eu tenho um branco, eu tenho um verde, eu tenho um lilás. Se eu tivesse colocado todos os vegetais terrestres são marrons, aí a minha premissa seria falsa. Mas como eu estou colocando alguns, a minha premissa também é verdadeira. Então, as minhas evidências são verdadeiras. A minha conclusão passa a ser o quê? Alguns vegetais terrestres produzem flores, que também é uma verdade. Percebe uma outra diferença em relação ao método dedutivo. O método dedutivo, além de eu ter premissa maior, premissa menor, que vai me gerar a minha conclusão, nós temos que estar completamente relacionados entre si. Aqui no método indutivo, percebe, o vegetal possui clorofila. O segundo, o vegetal, ele é o quê? Marrom. Na minha conclusão, o vegetal vai produzir flores. Então, percebam que são focos específicos, observações concretas, observações que apresentam um único foco, uma única variável. Sempre tem que ter essa variável, que no meu caso aqui são os vegetais terrestres. Mas as observações, pode estar 100% na mesma direção ou pode estar em direções diferentes, sem problema nenhum, desde que mantenha o mesmo foco, vegetais terrestres. Então, pela observação, pela experiência, viu-se que tanto as evidências quanto a minha conclusão, a minha lei, passa a ser verdadeira, tudo verdadeiro, ok? O nosso segundo argumento, a nossa segunda argumentação, ela é chamada de segunda combinação. Aqui, a gente pode ter uma evidência verdadeira, uma evidência falsa, mas o resultado, ele passa a ser falso. Então, eu tenho todas ou algumas combinações, algumas evidências, pode ser verdadeira, a outra pode ser falsa,
mas a minha conclusão sempre passa a ser falsa. Então, nós temos: todos os canários são amarelos. Não, eu tenho um canário que é de outra cor também. Eu vejo até, por experiência própria, a gente vê que não é só o canário amarelo, é o mais tradicional, é o mais conhecido, né? Mas não é a única cor desse tipo de animal, não é? Então, por isso que a primeira evidência, a primeira premissa, ela já começa como sendo falsa. A segunda evidência diz o seguinte: olha, todos os canários cantam. Não. Se perguntar isso do meu sogro, ele vai dizer que não, ele conhece muito bem esse negócio de pássaro, né? Nesse caso, as minhas duas evidências são falsas. Aí eu tenho como conclusão: todos os canários são pássaros. Sim, é uma espécie de pássaro. Então, a minha evidência pode ser uma falsa ou todas falsas, uma verdadeira, uma falsa, não interessa, mas o meu resultado sempre vai ser verdadeiro. Então, essa é a segunda combinação, onde, para dizer, continuar a estrutura do método indutivo, nós temos a mesma variável a ser observada, a ser estudada, são os canários. E aí, o primeiro foco é em relação à sua cor, o segundo foco é em relação ao seu canto. E a lei universal: se eu for onde eu for, todo mundo vai dizer que sim, o canário é um tipo de pássaro, tá? E o nosso último argumento, que é o terceiro argumento ou a terceira combinação, ele já fala que tudo é falso, tanto a minha evidência quanto a minha conclusão. Partiu, por exemplo: todas as flores são rosas. Não, eu tenho outros tipos de flores. Todas as rosas são amarelas. Também não, eu tenho rosas de outras cores. E a minha conclusão: todas as rosas são pequenas. Também não, eu tenho rosas de vários tamanhos. Minha observação manteve o mesmo foco, a minha rosa. E aí eu vou olhar se ela é a sua classificação, se é a sua cor, se é o seu tamanho, tá? Aí, minha galerinha, a gente retoma as autoras Diniz e Silva, porque lembra que o método indutivo, ele tem dois focos importantes. O primeiro, ele é construído a partir de argumentos, de combinações. E o segundo, ele ocorre a partir de procedimentos específicos. Então, para que você desenvolva uma pesquisa a partir do método indutivo, então, segundo essas autoras, nós temos alguns passos específicos. Então, o primeiro passo é justamente o quê? Observar, observação. Observação do fenômeno, do fato que está sendo estudado. Agora, essa observação não é uma observação simples e pura, uma observação feita de qualquer maneira. Hoje eu chego aqui, olho para você de um jeito, amanhã eu já olho um outro foco. Não. É uma observação sistemática. Então, o que você tem que fazer? Você vai planejar o teu estudo. Por exemplo, eu quero estudar esse fenômeno durante 30 dias para verificar se realmente o resultado sempre é aquele, se em situações similares o resultado também vai ser similar, se esse estudo, esse conhecimento que está sendo construído vai se transformar numa lei universal. Então, o que eu faço? Eu quero estudar durante 30 dias. Beleza. Você vai fazer um roteiro de observação. E você, uma vez feito esse roteiro, você vai tirar cópias, 30 cópias, porque são 30 dias de observação. A cada dia você tem a data lá, dia 1/11. Aí você vai observar. Mudou a cor? Sim ou não?
o tamanho foi não sei o quê, sim ou não, talvez, mais ou menos. Você vai estabelecer quais são as categorias que você vai querer analisar. E essas categorias vão ser sempre as mesmas durante esses 30 dias. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Observação sistemática do teu fenômeno. O segundo passo é justamente depois que você faz a tua observação, depois que você faz a tua coleta dessas informações. Aí vem a questão da classificação. Você vai pegar os resultados e você vai separá-los de acordo com as categorias que você estabeleceu. E você vai classificando esses resultados que você foi observando, que você foi coletando, ok? Aí vem o passo 3. Depois que você analisa e classifica esse teu resultado, a partir disso, você já vai ter uma primeira ideia. Ainda é achismo, tá? É quando você vai construir a tua hipótese provisória. Por que ela é provisória? Porque para ser considerado um método científico, eu tenho que estudar, reestudar de novo, estudar mais uma vez. Então, não é na primeira resultado que vai me tornar uma verdade universal. Então, a gente ainda tem a construção da hipótese provisória, a qual vai ter que passar para o próximo passo: teste, análise, novo estudo mais aprofundado. Então, você vai testar essa tua hipótese a partir de quê? Da experimentação. Então, você vai novamente fazer o estudo, verificar situações similares, se vão chegar aos resultados similares que você terminou de obter. Você vai reforçar esse teu estudo no sentido de gerar as suas observações gerais. É quando você vai construir as generalidades. Ou seja, é quando você, ao confirmar a tua hipótese provisória como verdadeira, você vai torná-la hipótese definitiva. E sendo a definitiva, ela deixa de ser achismo, ela deixa de ser hipótese e passa a ser verdade absoluta, passa a ser a generalidade. Ou seja, ela passa a ser a tua lei universal, que é esse último passo do teu método indutivo. Beleza, galerinha? Então, são esses passos que você tem que fazer enquanto pesquisador ou pesquisadora, utilizando o método indutivo. Resumindo, então, o método indutivo é aquele método que é inversamente proporcional ao método dedutivo. É aquele que obrigatoriamente vai partir das particularidades para chegar à lei universal, para chegar à conclusão. E essas particularidades, que a gente chama de evidências, não necessariamente tem que ser todas verdadeiras, como lá no método dedutivo tem que ser. No dedutivo, para a tua conclusão ser verdadeira, obrigatoriamente as evidências ou premissas têm que ser verdadeiras. Aqui não. No indutivo, eu tenho as combinações, onde as evidências todas verdadeiras resultam no resultado verdadeiro. Evidências todas falsas resultam numa conclusão falsa. Mas evidências, uma falsa, uma verdadeira, pode me gerar um resultado falso. Então, não tem essa obrigatoriedade como no método dedutivo apresenta. E para eu fazer uso do meu método indutivo, eu tenho que ter domínio de duas coisas. Dessas combinações, para eu poder saber construí-las, e dos procedimentos
os passos, as etapas para eu construir verdadeiramente o conhecimento, tornando uma lei universal. Ok, meus amores? Então, com isso, a nossa aulita de hoje, ela vai ficando por aqui. Se você gostou do que viu, do que ouviu, se inscreva no nosso canal, nos siga também nas redes sociais e não esquece, compartilhe esse vídeo com teus colegas. Afinal, se ele é importante para ti, é importante para eles ou para elas também. Eu espero que você fique bem, que você fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, hein?